Bom dia, meus alunos do segundo ano A, tudo bem com vocês? Olha a professora aqui novamente agora para falar sobre o roteiro de atividades dessa semana. Prestem atenção, já estamos no terceiro bimestre, já tivemos a AP contando como nota deste bimestre e esta é a atividade já também para o terceiro bimestre. Fiquem atentos aí ao prazo de realização da atividade. Vocês terão do dia 19/8 até dia 2/9 para realizar a atividade. Data de entrega até dia 2/9, ou seja, 2 de setembro, tá bom? Ficou um pouco mais espaçado, porque a gente vai ter uma semaninha de descanso. O que nós vamos trabalhar nessa semana? Qual é aí o objetivo da nossa aula? Através da explicação aqui realizada pela professora e das aulas assistidas lá no Centro de Mídias, aplicar nas atividades propostas os conhecimentos sobre probabilidade. Nós vamos entrar agora em um assunto muito importante do ensino médio, que é a análise combinatória. E a probabilidade é um dos assuntos. Quais são as habilidades estudadas essa semana? Nós vamos trabalhar compreender os raciocínios combinatórios, aditivos e multiplicativos na resolução de situações, problemas de contagem indireta do número de possibilidades de ocorrência de um evento. E saber calcular a probabilidade de um evento em situações diferentes aí, usando o raciocínio combinatório, sem a necessidade de usar fórmulas. Então, por enquanto, a professora não irá apresentar fórmula nenhuma para vocês. Nós iremos usar apenas o raciocínio combinatório, tudo bem? Então, vamos lá, vamos para o nosso roteiro. Prestem atenção que é assunto novo, né? Então, se vocês tiverem dúvida, pausem o vídeo, volta, assiste de novo. Vocês têm essa possibilidade que na sala de aula não tem, de rever várias vezes aí a explicação, não é isso? Atenção, alunos, essas atividades podem ser apenas respondidas, tá? Não existe a necessidade de copiá-las, mas quem preferir imprimir ou copiar no caderno, fique à vontade e a professora vai ficar muito feliz. Por quê? Porque vocês terão um conteúdo no caderno para estudar. E esse assunto, ele é muito usado depois, né, no terceiro ano do ensino médio, em provas, em concursos aí. Então, quem quiser seguir com os estudos, eu aconselho a copiar no caderno, ou imprimir e colar, ou fazer um resumo dos pontos mais importantes. Mas eu gostaria que deixasse as anotações no caderno com a data, tá bom? Antes de responderem as questões, a professora deixou aqui um link do YouTube. Vocês vão clicar aqui no link e assistir aí uma aulinha falando sobre análise combinatória, probabilidade. Então, além da minha explicação, tem um complemento aqui que é um videozinho do YouTube falando sobre o assunto que eu separei e é bem interessante. Então, vamos ao que interessa, matéria nova, probabilidade. Então, resumo para vocês. A análise combinatória, pessoal, ela é utilizada para resolver problemas de contagem. Utilizando processos combinatórios, é possível determinar o número de combinações, arranjos e permutações possíveis. Para cada uma dessas aplicações, alguns critérios devem ser respeitados. Iremos agora conduzir você a entender o diagrama da árvore. Quando conseguir assimilar essa estrutura, será fácil entender esse princípio de contagem que define-se como sendo. O que é o princípio de contagem aí da probabilidade? O produto de duas ou mais etapas independentes. É assim que nós vamos usar para resolver os nossos probleminhas de contagem de probabilidade. Lembrando, o que é probabilidade? Probabilidade é a possibilidade. Vou dar um exemplo aí prático do cotidiano. Nós temos os dias da semana. Eu tenho 7 dias na semana. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Não é isso? Eu tenho uma certeza de que isso se repete. Então, toda semana eu tenho 7 dias. Segunda, terça, então, isso é uma certeza. Esta repetição é uma certeza. Agora, em que dia da semana irá chover e a possibilidade de chover naquele dia, eu chamo do que? De probabilidade. Então, probabilidade nada mais é do que a possibilidade de algum fato ocorrer. Se eu tenho um dado, né? Faz de conta lá que bonito aqui o desenho. O desenho é excelente. Nós temos aqui um dado. Um dado nada mais é do que um cubo. Então, a professora desenhou aqui, faz de conta que isso é um dado, né? E aí eu tenho as 6 faces nele, numerados de 1 a 6.
Então, qual é a possibilidade de quando eu jogar esse dado lá para cima, cair com uma face número 1 virada para cima? Essa face aqui que está para cima ser o número 1. Qual é a probabilidade? É isso que estuda, é isso que a gente vai fazer agora, não é? Eu tenho uma moeda. Essa moeda ela tem duas faces, ela tem a cara e ela tem lá a coroa, não é isso? Quando eu jogo a moeda para cima, qual a probabilidade de cair cara ou cair coroa? Então, qual é a probabilidade, a possibilidade? Tudo bem? Tá claro isso? Então, é isso que a gente vai estudar agora. Esse começo é bem gostoso, bem tranquilo. Depois que entram as formas, aí sim fica mais complicado um pouquinho. Então, olha só. Eu tenho um probleminha prático para mostrar para vocês como a gente calcula essa possibilidade, esta probabilidade. A Jennifer, ela vai participar da promoção de uma loja de roupas que está dando um vale-compras no valor de R$1.000. Ganhará o desafio o primeiro participante que conseguir fazer o maior número de combinações com o kit de roupa cedido pela loja. No kit nós temos, o que vem no kit? 6 camisetas, então sublinhar que é importante. O que mais que vem? 4 saias nesse kit e 2 pares de sapato. De quantas maneiras distintas, ou seja, diferentes, a Jennifer vai poder combinar todo esse vestuário que está no kit de roupa. Então, ela tem um kit que vem 6 camisetas, 4 saias e 2 pares de sapato de salto. Vocês têm que combinar aí as camisetas com as saias e com os sapatos. De quantas maneiras diferentes é possível fazer essa combinação, hein, pessoal? Então, vamos usar o raciocínio. Olha só, eu montei aqui a resolução para vocês verem as peças que compõem o kit. Então, eu separei para ficar bem claro na cabecinha de vocês. Eu espero que entendam. Eu tenho quantas camisetas? 6 camisetas. Então, eu coloquei aqui, olha, no meu kit eu tenho 6 camisetas. Quantas saias eu tenho no kit? Ah, professora, no meu kit eu tenho 4 saias. E quantos sapatos eu tenho aí de salto? 2 sapatos. Eu vou ter que combinar, então, essas 6 camisetas com essas 4 saias com estes 2 sapatos. E como eu faço isso? De maneira diferente. Nós vamos usar, então, o diagrama de árvore. O que é o diagrama da árvore? É montar uma árvorezinha de possibilidades de a gente fazer esta combinação. Então, como nós podemos combinar? Vamos lá, vamos descobrir aí as quantidades possíveis. Vocês viram que aqui eu coloquei cores diferentes para representar as camisetas. Olha, eu tenho cores diferentes para as camisetas e eu coloquei cores diferentes para a saia e cores diferentes para os sapatos. Mas vocês não precisam pintar aí, vocês podem numerar, né? Eu posso numerar a camiseta de 1 a 6, coloca número 1, 2, então cada camiseta eu posso chamar ela de um número ou de uma letra. Então eu posso ter aqui números para as camisetas, eu posso chamar de letra. Então, camiseta aqui, primeira é a letra A, segunda camiseta é a letra B, para na hora de eu fazer a combinação eu não me perder. E a mesma coisa, pode numerar, eu tenho a primeira saia, segunda saia, terceira saia e quarta saia. Porque senão a gente se perde na hora de montar a combinação. Por exemplo, essa camiseta A, eu posso combinar ela com a saia 1, quer dizer, a camiseta 1, posso combinar com a saia 1, posso combinar ela com a saia 2, posso combinar ela com a saia 3 e posso combinar ela com a saia 4, não é isso? A 2 eu posso combinar com a 1, com a 2 e aí a gente vai contando quantas possibilidades. Veja, para a camiseta número 1 eu tive 4 possibilidades de combinação com a saia. Para número 2 também, a próxima também. No final a gente soma todas as possibilidades. Então isso que é um diagrama de árvore de possibilidades. Eu fiz aqui, vou mostrar para vocês como que faz. Olha só. O que eu fiz? Eu peguei a camiseta azul, combinei com as 4 saias, certo? Então, aqui eu tenho 4 possibilidades. Mas, cada possibilidade dessa, eu tenho quantos pares de sapato possíveis? 2. Então, veja, aqui eu abri um leque com 4 possibilidades. E aqui dessa saia, eu tenho 2 possibilidades para cada opção aqui. Então, olha, como eu combino?
camisa azul com saia azul. Aí eu tenho a opção de pôr o sapato branco ou o sapato vermelho. Camisa azul com a saia rosa, ou sapato branco ou sapato vermelho. Camisa azul com saia amarela, ou sapato branco ou sapato vermelho. E camisa azul com saia verde, ou sapato branco ou sapato vermelho. Então contem aqui quantas possibilidades nós temos de combinação para uma peça, para uma camisa que eu peguei aqui, uma camiseta. 8 combinações. Então, olha, 1, 2, 3, 4 possibilidades, não é isso? Mais 1, 2, 3, 4 possibilidades. Então, ao todo, somando as possibilidades aqui, eu tenho 8 possibilidades aí de combinações para a primeira camiseta, que é azul. Quando eu pego a camiseta amarela, o que vai acontecer? É a mesma coisa, eu tenho a mesma quantidade de possibilidades. Quando eu pego a camiseta cor-de-rosa, o que acontece? Eu também tenho a mesma quantidade de possibilidades. Com a camiseta verde, também tenho a mesma quantidade de possibilidades. E assim com a outra camiseta e com a camiseta branca. Percebam que para cada camiseta eu tenho o quê? 8 combinações possíveis de realizar entre a camiseta, a saia e o sapato, não é isso? Então veja, para cada uma eu tenho 8 combinações. Quantas camisetas eu tinha ao total? 6. Então eu vou somar 8, 8, 8 ou 6 vezes o 8, quanto que deu aí de possibilidades para combinar essas peças que nós temos? 48 combinações o quê? Possíveis. Aqui em cima eu representei para vocês através da árvore de possibilidades. Podem fazer assim? Podem. E por que é interessante no começo fazer assim? Para vocês enxergarem o que acontece, né? Então, essa aqui é a prática, é o raciocínio que a gente tem que ter na hora de encontrar as combinações possíveis entre aqui 3 peças que eu estou tendo, né? Então, aqui é uma maneira mais prática de chegar no mesmo resultado. Olha só, qual que é essa outra maneira? Nós temos para resolver utilizando o princípio fundamental da contagem. Então, eu posso usar ou a árvore de possibilidades, que nós usamos aqui em cima, ou usar o princípio fundamental da contagem, que é nesse tema que eu quero chegar com vocês, que ele facilita a nossa vida. Mas para eu usar o princípio fundamental da contagem, eu tenho que saber aí fazer uma árvore de possibilidades para entender na prática como isso funciona. E o que é esse princípio fundamental de contagem? Nós vamos pegar todas as opções que nós temos e fazer uma multiplicação. Eu vou pegar o total de camisetas, vou multiplicar pelo total do que? De saias e vou multiplicar pelo total do que? De sapatos. Então, todas as possibilidades a gente multiplica. Quantas camisetas, quantas opções de camisetas eu tenho? 6. Quantas opções de saia eu tenho? 4. Quantas opções de sapato eu tenho? 2. Então, quando eu faço 6 vezes 4, 24. 24 vezes 2, 48 possibilidades. Então, eu tenho 48 chances de combinar essas peças todas aí. Então, veja bem que interessante. Eu uso o princípio fundamental da contagem, que é efetuar a multiplicação entre aí as variáveis que eu tenho para chegar no total de combinações. Mas para isso, eu tenho que entender essa árvore de possibilidades que deu a mesma resposta, dá o mesmo resultado. Só que aí eu tenho que fazer o desenhozinho e dar um pouquinho mais de trabalho, não é isso? Então, eu prefiro que vocês usem o princípio fundamental aí, que a professora acabou de ensinar de contagem, nessas situações. Então, quando eu vou usar, professora, quando que eu uso esse tipo de continha, essa multiplicação aí desse princípio de contagem? Quando eu quiser combinar coisas diferentes, de maneiras diferentes, não é isso? Por exemplo, eu tenho lá 2 bolos e eu tenho 4 tipos de cobertura. Quais são as possíveis combinações? Eu tenho 2 bolos, então presta atenção aqui do ladinho desse exemplo. Vamos fazer um exemplo. Tenho 2 bolos e eu tenho 4 tipos de cobertura. Poderia colocar aqui os bolos, fazer o desenhozinho dos bolos, né? E ligar com os 4 tipos de cobertura. Então, eu tenho cobertura
A, cobertura B, cobertura C, cobertura D. Aí eu tenho o segundo bolo também com 4 opções de cobertura. Então, se fosse para fazer diagrama de árvorezinha, aqui nós teríamos, né, o desenhozinho. Mas é necessário fazer isso? Quando eu conto aqui, eu tenho 4 possibilidades para o primeiro bolo, 4 para o segundo. Somando, eu teria 8 possibilidades. É a mesma coisa que se eu usar o princípio fundamental da contagem. Se eu tenho 2 opções de bolo e eu tenho 4 opções de cobertura, eu só faço uma multiplicação entre a opção do bolo e da cobertura. 2 vezes 4, 8, aí eu tenho 8 possíveis combinações entre bolo e cobertura. Tudo bem? Tá claro isso? Espero que esteja, tá? A professora tá tentando resumir ao máximo, simplificar ao máximo. Então é isso, só isso. Aí vamos voltar um pouquinho lá no comecinho que eu disse do dado e da moeda, aqui nesse espacinho pra gente fazer uma continha. Eu tinha lá o dado, né? Vou voltar lá em cima para vocês verem de novo, agora que eu expliquei, para ver se fica mais fácil entender. Além do princípio de contagem, a gente tem outra maneira de fazer probabilidade, aplicar em outro tipo aí de exercício. Voltando aqui, eu tinha um cubo, não é isso? Aqui a gente lembra de parte toda de uma fração. Então, eu vou lá, eu quero saber qual é a probabilidade de sair o número 1 viradinho para cima. Primeiro, faz uma fração, em quantas partes aí eu tenho, quantas partes do meu cubo, eu tenho números de 1 a 6, então eu tenho um total de 6 lados, né? Quantos lados tem o número 1 apenas? Um lado, então eu coloco 1 aqui. Então, qual a probabilidade de cair o ladinho 1 virado para cima? 1/6. Se eu dividir 1 por 6, eu calculo em porcentagem essa probabilidade, né? 1 dividido por 6 vai dar 0,1, 2 e assim por diante. Aproximadamente 11% ou 12% de chance, não é isso? Agora, qual a probabilidade de cair um número par virado para cima? Veja, eu tenho um dado. Esse dado está numerado de números aí 1, 2, ele tem o 3, ele tem o 4, ele tem o 5 e ele tem o 6. Então, ao total, eu tenho o quê? Para pôr embaixo na fração, quantas faces, quantos números? 6. E aí, qual é a probabilidade de ter um número par, cair um número par viradinho para cima? Quantos números pares eu tenho aqui? Quantas faces? O 2, o 4 e o 6. Eu tenho 3 opções, então, coloco aqui em cima o que eu tenho. Então, acabei de encontrar a probabilidade, quando eu jogar um dado para cima, de cair um número par com a face para cima. A probabilidade é de 3/6, ou seja, se eu dividir, quando eu divido 3 por 6, para calcular na porcentagem, né, 0,0. Quantas vezes o 6 cabe no 30? 5. 5 vezes 6, 30. Isso aqui em porcentagem, é só andar 2 casas com a vírgula para frente, é igual a quanto? 50%. Então, qual é a probabilidade, ou seja, qual a possibilidade de, quando eu jogar um dado para cima, uma face par ficar voltadinha aí para cima? Qual que é a probabilidade? 50%. Então, é assim que a gente calcula. Mesma coisa, tem uma urna com um monte de bolinha. Qual a probabilidade de eu tirar uma bolinha branca? Então, aí a gente faz o total sempre embaixo e as quantas eu tenho em cima, tá bom? Isso vai ter exercício aqui embaixo também para usar esse tipo de raciocínio aí da fração. Vamos agora para uma parte bem legal, a parte mais legal dessa semana. Vocês sabem qual é essa parte? Ah, olha só, agora é sua vez, mão na massa. Vamos colocar a mão na massa, na caneta, né, no celular. Olha só, o meu emoji aqui, ele tá bem feliz. Se vocês percebem, ele tá bem alegre, é isso? Só que não, né? Então vamos lá, vamos para a prática, atividade. Questão 1. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa. Ela tem 4 saias e 5 blusas diferentes. Olha só, o esquema a seguir já representa as possibilidades de escolha da menina. Já vem o esquema representando aqui. Ela tem a saia 1, saia 2, saia 3 e saia 4. E aí eu tenho uma blusinha para cada saia. Tudo bem? Aqui tá tudo junto. Mas para cada saia eu estou tendo 4 opções. Perceba, a saia 1 pode combinar com as 4 blusas. A saia 2 pode combinar com as 4 blusas e assim por diante.
Letra A. Escrevam a multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Então, aqui não é para fazer a árvore, né? Para cada opção. Aqui está feito para uma. Eu quero que vocês usem o princípio aí fundamental da contagem. Vocês, através da multiplicação, cheguem ao total de possibilidades, como a professora explicou lá no exemplo acima. Tá claro? Atividade 2. Olha só o que pede. Eu tenho um roteiro turístico, ele prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidades Históricas de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro? Então, eu tenho aqui uma visita a um conjunto de cidades históricas, formada por quantas cidades? Uma, que é Ouro Preto, 2, que é Mariana, 3, Tiradentes, 4, que é São João del Rei. Então, eu tenho 4 cidades. Qual a possibilidade aí de roteiro que eu tenho se o Ouro Preto sempre estiver fazendo parte aí da minha traçada de visitas? Então, Ouro Preto, eu tenho aqui, vocês podem fazer de 2 maneiras. Podem fazer com a árvorezinha ou com a multiplicação. Eu acho melhor a árvorezinha. Ouro Preto sempre tem que estar no meu roteiro. E aí, quando eu tiro o Ouro Preto, quantas possibilidades eu tenho aí de roteiros? De Ouro Preto até o quê? Mariana, depois Tiradentes, depois São João del Rei, é isso? Então, eu quero que vocês construam a árvore da possibilidade aqui para mim e me digam quais aí as opções de roteiro. E na letra B, se não tiver restrição à escolha de 2 cidades, a escolha aí das 2 cidades. Então, eu vou escolher aleatório, não tenho restrição. Então, cada uma pode estar ligada com as outras 3. Então, aí vocês vão fazer a árvorezinha também. Eu tenho Ouro Preto. Então, aí vocês têm Ouro Preto, aí depois, quem vocês têm? Mariana, aí, mas façam bonito. Aí vocês têm quem? Tiradentes e São João lá del Rei. Cada uma dessas pode ligar com qualquer outra. Então, quando eu tenho aqui Ouro Branco, eu tenho quantas opções que sobraram? 3 opções, não é? Porque Ouro Branco pode estar ligado aí Ouro Preto pode estar ligado com Mariana, Tiradentes e São João del Rei. Então, eu tenho 3 opções. Mariana também pode ter quantas opções? 3. Eu posso ir de Mariana para Ouro Preto, para Tiradentes ou para São João del Rei. Eu posso ir de Tiradentes para Ouro Preto, para Mariana, para quem mais? São João del Rei. Só não posso ir para a mesma cidade. E aqui, do São João, eu posso ir para Ouro Preto, para Mariana, para Tiradentes. Não tem como eu ir para minha cidade. Então, quantas opções está tendo de roteiro aí para 2 cidades? Então, veja, faça certinho, monta bonitinho a árvore de possibilidades, tá? Eu quero que vocês façam a árvore de possibilidades e também a multiplicação, para ver se vai dar certo. Usem aqui as 2 metodologias, tanto a árvore das possibilidades, quanto o princípio fundamental da contagem, ok? Tá claro? Muito bem. A atividade 3. A atividade 3, eu tenho aí, o Arnaldo, ele quer ir para a praia. Ele vai utilizar uma camiseta, então, olha, vão sublinhando o que é importante no exercício. Ele vai usar uma camiseta, uma bermuda e um chinelo. Sabe-se que ele tem quantas camisetas de opção? 5. Quantas opções de bermuda? 6. E quantas opções de chinelo? 3. De quantas maneiras diferentes ele vai poder se vestir? Ele vai poder combinar aí as suas camisetas com as suas bermudas com os seus chinelos. Existem 2 maneiras, a árvore de possibilidades e princípio fundamental da contagem que eu já expliquei, tudo bem? Se tiver dúvida, retorna lá, volta o vídeo e vê a explicação novamente. Atividade 4, outro teste. Eu tenho uma prova com 5 questões de múltipla escolha, onde cada questão tem 4 opções aí de resultados. De quantas maneiras eu posso resolver esta prova? Então, a mesma coisa aí, a probabilidade, princípio da contagem e a árvore de possibilidades, tá? Tem que dar a mesma resposta. Atividade 5, que eu falei, a atividade 5 é igual a do dado, né? Igual a da moeda, igual a do dado. Vai ter que montar a fração. Eu tenho uma urna, nessa urna tem bolinhas numeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas tem a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de retirar uma bola com um número nas seguintes condições. Então, primeiro eu tenho que montar uma fração. Quantas bolas eu tenho na urna? 15. E aí vocês vão montar as frações e achar as possibilidades de acordo com o que pede.
de ser um número par. Então, de 15 bolas, de número 1 até 15, eu vou contar quantos números eu tenho que são pares. Então, o 2, o 4, o 6, conta quantos números nesse intervalo são pares e vai colocar aqui em cima, tudo bem? Já achei a possibilidade, então, de eu ter aí, retirar uma bolinha e ser o número par. Aí, para transformar em porcentagem, que eu quero que transforme em porcentagem, porque lá no vestibular vai ter exercício para assinalar que está em porcentagem, é só dividir o número de cima pelo de baixo. Quando eu divido de cima pelo de baixo, vai dar um número, e aí eu ando com a vírgula 2 casas para a direita. Quando eu ando 2 casas para a direita, eu consigo colocar o símbolo de porcentagem, tudo bem? Então, é isso que vai fazer. Na letra A, na letra B, na C e na D. Na letra B, a condição é diferente. Qual a possibilidade de eu enfiar a mãozinha lá e na urna e tirar um número primo? Mesma coisa. 15 é o total. Aí, quantos são primos? Do número 1 a 15, vocês vão separar os números primos. 1, quem mais? O 2, o 3, o 5, é isso? Vão pegar todos os números primos, vão contar quantos que dão, colocar aqui. Aí eu divido de cima pelo de baixo e transformo em porcentagem para ver qual é aí a probabilidade. Ou agora aqui pode ser tanto par ou primo. Então eu vou somar o número que eu tenho de par, tenho 6 opções do par e tenho 5 de primo. Então eu vou somar 6 com 5, vai dar 11. Aqui entra 11 em cima, porque aqui tanto faz ser par ou ser primo. Então, aqui eu conto só os pares e coloco em cima. Aqui as possibilidades de ser só primo, aqui pode ser os dois, ou par ou primo. E aqui par e primo, então aqui é os dois, aqui ou um ou outro. Então, cuidado. Esse ou para esse e muda bastante, tá? Cuidado com isso. Na próxima semana eu faço a correção com vocês. E aí eu quero ver se vocês tiveram dúvida aqui ou se conseguiram ou não fazer, tá? E nas correções do WhatsApp eu vou verificando isso. Aí, pessoal, é só isso. Então, quantas questões vocês têm? 5 atividades para fazer, né? Algumas de múltipla escolha, algumas de analisar e observar. Não tá difícil. A professora explicou bem, né? Comecei aí do básico e fui aumentando a dificuldade. Os recursos que eu uso sempre é a videoaula, o caderno de classe, lápis, borracha e celular. A avaliação sempre é contínua. Os instrumentos que eu uso para verificar são as fotos no WhatsApp ou no e-mail. As devolutivas aí, a professora coloca as orientações todas no PDF e, né, explico no videoaula. Lembrando que a realização das atividades implica na participação e na presença nesse terceiro bimestre, durante uma semana. As devolutivas, pessoal, ocorrem no período de segunda a sexta, das 8 às 3 horas da tarde. Então, esse é o período que eu estou disponível para atendê-los e dar um retorno. Não é que não pode enviar atividades em outro horário, até pode, só que aí a professora não consegue retornar para vocês, dando aí uma devolutiva, tudo bem? Então, eu espero que tenham entendido esse assunto. Se a gente estivesse na sala de aula, seria aí muitas aulas para chegar nessas conclusões. Mas como nós estamos aí remotamente, a professora tenta resumir, enxugar ao máximo para pegar aí o essencial do assunto da análise combinatória por enquanto, que é a probabilidade. Nós vamos ainda falar de mais coisas de análise combinatória. Este bimestre inteiro nós vamos trabalhar isso aqui, ó, análise combinatória. Depois virão as formas. Nós vamos trabalhar fatorial, nós vamos trabalhar combinação e vamos trabalhar arranjo, que são mais 3 assuntos dentro da análise combinatória. Estamos apenas no começo, que é probabilidade, e usa-se muito, tanto na escola, quanto no vestibular, quanto em concurso, tá bom? Então, quem quiser aí prestar alguma prova vai ter que saber. Dúvidas, estou disponível, estou com muita saudade, um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima.